Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal. Hoje vamos de parte 17 da história Amor Egoísta. Mudando de cena, somos levados até Sojeong, que está em um set de filmagens, gravando um programa de culinária. O apresentador do programa pergunta o que ela achou de trabalhar com eles naquele dia, o que ela responde com um sorriso, dizendo que estava preocupada, pois não é muito boa na cozinha. Mas como todos foram gentis e a ensinaram com paciência, ela foi capaz de fazer a sua parte. Então, o foco muda para outro convidado, que é um chefe famoso. Quando o apresentador menciona que Sojeong pareceu se dar especialmente bem com ele, e que ele parece ter ficado muito feliz com isso. O chefe então pergunta, de forma descontraída, se foi só ele quem ficou feliz. E também menciona que sente que Sojeong acabou se apaixonando um pouquinho por ele. Todos riem e tratam aquilo como uma brincadeira descontraída, inclusive Sojeong. Mas na verdade, por dentro, ela está totalmente desconfortável com aquilo. Ela repete para si mesma internamente que precisa ficar calma e manter as aparências. Em seguida, vemos que Sojeong está passando mal, devido a todo o estresse causado anteriormente durante as gravações. Assim que ela sai do banheiro, sua agente, tendo percebido o seu estado, pergunta se ela está se sentindo mal. Ela responde que sim, que desde ontem está se sentindo nauseada, mas tentando amenizar, ela diz que deve ter comido algo ruim. Sua agente se lembra de que no dia anterior ela estava em um programa de culinária e pergunta se a comida daquele chefe é ruim, mencionando que o restaurante dele parece fazer bastante sucesso. Já estando deitada no sofá, Sojeong diz que seus pratos são bonitos, apenas isso, mas não tem nada demais. Ela continua e comenta que a comida de Yeondo é muito melhor, além de ele ter uma personalidade mais agradável e ser muito mais bonito. E completa dizendo que não entende como um cara daquele pode ser famoso. Em seguida, ainda deitada no sofá, ela checa suas mensagens no celular. Então, seu rosto se suaviza. E com um sorriso, ela pergunta para sua gerente se sua agenda está livre naquele dia. A agente diz que está sim e pergunta o porquê, se por acaso ela quer sair. Ela responde dizendo que Yeondo mandou uma mensagem, pedindo para se encontrar com ela naquela noite. Gente, foquem nesse detalhe. Ela salvou o contato dele como gerente. Ela sempre fez questão de esconder muito bem a existência da relação deles, e parece que não mudou nada. Mas, continuando. A agente, por sua vez, acha estranho ele ter mandado mensagem assim do nada, depois de tanto tempo sem dar nenhuma notícia, e menciona que não tem um bom pressentimento sobre isso. Ao ouvir isso, Sojeong se levanta rapidamente, e diz que mesmo que os sentimentos de Yeondo vacilem às vezes, ele definitivamente não é alguém que perderia seus sentimentos por ela. Sua agente a escuta e fica pensativa, enquanto Sojeong continua a falar, mencionando que ela esteve muito ocupada para dar atenção para ele, concluindo que ela também precisa melhorar. Permanecendo em silêncio, sua agente pensa consigo mesma que é uma armadilha mental achar que os sentimentos de alguém não são capazes de mudar, e que é impressionante como quando se trata de Yeondo, ela pode ser anormalmente infantil. Ainda ponderando sobre a situação, ela pensa que não sabe o que é mais surpreendente. O fato de uma pessoa que não consegue confiar em ninguém confiar cegamente apenas em uma única pessoa, ou o homem que foi capaz de fazer ela desenvolver esse nível de confiança. Mudando de cena, agora vemos Yumin, que está no seu modo empresária. Ela está apresentando uma proposta de negócios que visa expandir sua empresa, adicionando a fabricação de sapatos e roupas, além das bolsas. Mas Jiwi, preocupada, pergunta se ela não acha que ainda é muito cedo para dar um passo desse. Ela menciona que a marca delas ainda não está bem estabelecida no mercado, e que isso pode acabar gerando uma confusão de identidade de marca. Já uma outra funcionária acha que é uma boa ideia, dizendo que eles podem até incluir acessórios, como carteiras e chaveiros também. Seu comentário é apoiado por outra funcionária, que
e diz que essas são ótimas opções, em questão de custo e benefício. Ela também menciona que, apesar de Dewey ter um ponto, ela ainda acha que o conceito dos novos produtos são muito bons. Depois de ouvir as opiniões de todos, Yumi se volta novamente para Dewey, com um olhar cheio de expectativa. Então, suspirando, Dewey acaba por concordar também, dizendo que se a CEO está tão disposta assim, quem é ela para bloquear a ideia? E completa dizendo que, às vezes, a melhor estratégia é ir além do território já conhecido. Animada, Yumi se agita e fala que isso é perfeito, mencionando que irão conversar melhor sobre isso quando os designs estiverem prontos. E em seguida, encerra a reunião, agradecendo a todas pelo trabalho duro. Todas voltam aos seus lugares e Dewey, olhando para o seu celular, pergunta para todos sobre os planos para o almoço. Ela menciona que o restaurante de Taejeon está oferecendo trazer ensopado de carne e pergunta o que elas acham. Ao ouvir isso, Yumi congela por um momento, ficando pensativa, imaginando se isso poderia ser coisa do Yeondo. Uma das meninas fica surpresa, dizendo que pensou que eles não faziam entregas. Dewey responde dizendo que sim, mas que de repente eles ofereceram trazer um ensopado, e inclusive de graça. Yumi encora enquanto continua em silêncio ouvindo a conversa delas, que continuam a comentar sobre o assunto. Elas mencionam que não sabia que eles faziam esse tipo de prato também, e se perguntam se isso tudo é o Taejeon querendo agradar a Dewey. A Yumi tá toda vermelhinha assim, porque ela sabe que tudo isso não é coisa do Taejeon, e sim do Yeondo, que tá preocupado com ela. Em seguida, Dewey se vira para Yumi e pergunta: "Você também gosta, né?" Yumi, que estava distraída com seus próprios pensamentos, acaba entendendo errado a pergunta. E toda sem graça, ela responde, dizendo que não é bem assim, que ela não gosta dele desse jeito. Ficando com o rosto cada vez mais corado, ela continua e fala que ele é um cara legal, mas... Porém, antes que ela pudesse completar, Dewey a interrompe. Confusa, ela pergunta: "O que você disse? Você não gosta de sopa de costela?" Ao entender sua confusão, Yumi fica ainda mais envergonhada. E tentando disfarçar, ela ri sem graça. E fala que sim, é claro, ela gosta. Dewey a observa e percebe que desde cedo ela está tomando algo sem parar. E curiosa, pergunta o que é aquilo. Então Yumi mostra para ela e diz que é chá de gengibre. Dewey diz entender e pergunta se ela comprou aquilo por não estar se sentindo bem na noite anterior. E pergunta também se não é muito apimentado. Olhando para o copo e com o rosto levemente corado, Yumi responde dizendo: "Não, é surpreendentemente doce, na verdade." Alguns momentos depois, Yumi manda para Yeondo uma foto de sua marmita vazia, junto de uma mensagem onde dizia: "O ensopado é ainda melhor que o que a minha mãe faz. Estava muito bom." E Yeondo, ao ver a mensagem, fica com uma expressão leve e satisfeita, deixando escapar um pequeno sorriso. Então, aproveitando o momento de calmaria no restaurante, ele se vira para Taejeon e fala que irá sair um pouco para tomar um ar. Taejeon apenas concorda, mas em seguida observa Yeondo, já do lado de fora, notando que ele está ao telefone com alguém. Ficando animado, ele pensa que Yeondo sair para fazer uma ligação é algo realmente raro, e então se pergunta: será que tem mesmo algo rolando com alguém? Yeondo, por sua vez, que ainda está no telefone, e claro, falando com Yumi, diz estar feliz que ela tenha gostado, e pergunta como ela está se sentindo hoje. O que ela responde dizendo que, depois de tomar o remédio e o chá, ela está se sentindo muito melhor, e menciona que até mesmo levou mais do chá com ela para o escritório. Yeondo diz que ela deve avisá-lo se caso o xarope acabar, e menciona que pode fazer mais para ela, de outros sabores também. Yumi fica sem graça com toda essa atenção, e querendo de alguma forma retribuir, ela fala que se ele quiser uma de suas bolsas, é só avisar. Ela menciona que sabe que a maioria é para o público feminino, mas...
Porém, Ieondo a interrompe no meio da frase. Entendendo a intenção dela, ele sorri e fala: Certo, eu te aviso se quiser algo. Enquanto os dois conversavam, algumas garotas que passavam na rua começam a encarar Ieondo, comentando animada entre elas o quão bonito ele é, e se perguntavam se será que ele trabalha naquele restaurante. O que uma delas, pegando o celular, decide verificar, buscando nas redes sociais. Ieondo não percebe os olhares e comentários à sua volta, e continua a conversar com Yumin. Ela fala que acha que ele não deveria mais fazer entregas assim, pois ela sente que só ela tem recebido coisas dele, e se sente um pouco culpada com isso. Ieondo fala que, na verdade, foi ele quem decidiu o prato de hoje. Então, ele ainda não cumpriu a promessa que fez para ela, e menciona que quando ele entregar o que ela decidir, então aí sim ele concorda que pode ser a última entrega. Yumin reclama, dizendo que ele é muito teimoso, e fala que só está preocupada de ficar incomodando ele assim. Mas calmamente, Ieondo a tranquiliza e diz que não é incômodo algum. Ao ouvir isso, Yumin, do outro lado da linha, fica em silêncio por um breve momento, enquanto agitava os pés, se sentindo inquieta. Mas em seguida, ela continua a falar e pergunta se ele adicionou algo a mais no xarope, além dos ingredientes comuns. O que Ieondo responde dizendo que não, que foi uma receita comum, e pergunta se tinha algo errado. Então, vemos o rosto de Yumin corando. O motivo de sua inquietação provavelmente é devido às emoções confusas que ela tem sentido, mas tentando manter a naturalidade, ela apenas responde dizendo que não, que só estava curiosa. Alguns momentos depois, após terminar a ligação, Ieondo volta para dentro. E assim que entra, Taejeon fala que acabou de conversar com Jiwie por telefone e que ela disse que todas adoraram o ensopado. Então, curioso, ele pergunta: Mas por que decidiu fazer uma entrega para elas assim do nada? Foi até uma comida que nem vendemos no menu. Você fez só para elas. Ieondo fica nervoso com esse questionamento. E tentando disfarçar, ele apenas diz que é porque elas são conhecidas e já vieram ao restaurante algumas vezes. Porém, Taejeon continua a questionar, dizendo que não é como se ele fosse próximo delas. Virando o rosto, tentando evitar o contato visual, Ieondo fala que é porque Taejeon é próximo delas, o que faz com que Taejeon fique emocionado. Animado, ele diz: Ah, sério? Fez isso por mim? Você deve me amar muito, Ieondo. Ieondo, por sua vez, suando frio, pensa internamente. É melhor deixar ele pensar o que quiser. Aproveitando o momento, Taejeon se move rapidamente e diz: Já que você me ama tanto, tenho um favor a te pedir. Por favor, me deixe postar uma foto sua nas redes sociais do restaurante. Mas Ieondo, não gostando da ideia, fala: Eu deixei você criar as contas sob a condição de não postar o meu rosto. Taejeon rebate, dizendo que isso foi antes e que agora é diferente, pois desde que aquele outro restaurante abriu ali perto, eles têm perdido muitos clientes. O que Ieondo responde, dizendo que postar uma foto dele só irá fazer com que eles percam ainda mais clientes. Taejeon, por sua vez, rebate novamente, perguntando como ele pode saber se nem ao menos tentar, e completa falando que ele é o dono do restaurante, então ele não pode ser tão passivo assim em promovê-lo. Ao ouvir isso, Ieondo fica em silêncio, sem olhar diretamente para Taejeon, mas ainda assim é possível perceber que ele está com uma expressão abalada. E então, mergulhando em suas memórias, vemos uma lembrança dele junto de Sojeong. Ieondo estava lavando louça, enquanto Sojeong o abraçava. Ainda agarrada nele, ela começa a falar: Está prestes a abrir seu restaurante, né? Ah, é bom para você, mas me sinto um pouco preocupada. Ieondo, atento ao que ela falava, pergunta o porquê. O que ela responde dizendo: Clientes podem tirar fotos suas e postar nas redes sociais ou algo assim. Se você acabar chamando a atenção e aparecendo na TV,
pode acabar dificultando a nossa relação. Tentando tranquilizá-la, Yeondo fala, enquanto ainda tirava as luvas. Não vou deixar ninguém tirar fotos minhas. E se eu receber ofertas para aparecer em algum programa de TV, irei recusar. Ele se vira para ela e, acariciando seu rosto, diz: se tiver tempo, coma lá de vez em quando. Não vou agir como se te conhecesse. Então, não precisa se preocupar. Ou você pode simplesmente vir depois que fecharmos. As cortinas impedem que qualquer pessoa veja quem está lá dentro. Ao ouvir isso, Sojeong muda sua expressão, ficando em silêncio por um segundo. Mas logo em seguida, retirando as mãos de Yeondo do seu rosto, ela apenas diz: talvez. Quem sabe um dia. Olha, vou contar uma coisa pra vocês, viu? Eu não sabia que era possível pegar tanto ranço de um personagem. Juro, quando cheguei nessa parte da história, a imagem era essa. Mas na minha cabeça, eu vi assim. Não, Deus me livre. Mas, continuando. Então, voltamos para o momento atual. Após se lembrar dessas coisas, Yeondo ponderou por um momento sobre tudo. E então, surpreendentemente, ele responde dizendo que tudo bem, eles podem tentar isso. Taejeon quase explode em animação. Comemorando, ele fala que isso vai ser ótimo. Yeondo, por sua vez, apesar de ter concordado, apenas suspira, enquanto pensa que já não se importa mais. E então menciona que se não der resultado, eles vão parar na hora. Mas Taejeon diz que tem certeza que ele vai se arrepender de não ter feito isso antes. Na cena seguinte, vemos Yeondo confirmando em suas mensagens a localização onde ele combinou de se encontrar com Sojeong. E em seguida, já podemos ver ele chegando no lugar. Ele se dirige diretamente para o andar de cima, provavelmente uma área VIP. Ele entra em uma sala reservada, onde Sojeong já estava o esperando. Sentada, com uma postura impecável e com um sorriso no rosto, ela o cumprimenta, mencionando que já fazia um tempo, desde que se viram pela última vez. Yeondo se senta, sem responder aos cumprimentos dela, e com uma expressão indiferente, apenas olha ao redor e pergunta se não tem problema eles se encontrarem ali. Sojeong responde, dizendo que às vezes, lugares como aqueles são melhores até mesmo do que a casa dela ou o restaurante dele. Após falar isso, ela muda de assunto, dizendo que antes de qualquer coisa, ela gostaria de falar algo. Então, se referindo ao último encontro deles, quando ela falou que se o que ele esperava era que ela acabasse implorando para ele voltar com ela diz que falou aquilo sem pensar. Com a cabeça baixa e sem olhar para ele diretamente, ela pede desculpas. Mexendo suas mãos com inquietação, ela continua e diz: agora sinto arrependimento. Se tivéssemos ido a encontros em lugares como esse, poderíamos ter aproveitado mais a nossa relação. Yeondo mantém uma expressão neutra, enquanto apenas a escuta sem dizer nada. Mas então ela continua e fala: eu deveria ter ido ao seu restaurante antes. Sua comida ficou ainda mais deliciosa do que antes. Ela dá uma pausa e, voltando seu olhar agora diretamente para ele, ela fala: talvez, de agora em diante, possamos nos ver assim, com mais frequência. Yeondo, batendo inquietamente o dedo no apoio da poltrona, permaneceu em silêncio por um breve momento. Mas em seguida falou de forma firme: vou ser honesto então. As coisas que falei aquele dia no beco e o fato de ter criado uma conta nas redes sociais e postado certas coisas sabendo que você veria, você estava certa. Eu fiz tudo isso porque queria que você se arrependesse de suas ações e viesse atrás de mim. Ao ouvir isso, Sojeong fica com uma expressão abatida, com os olhos brilhando, quase como se estivesse prestes a chorar. E mais uma vez abaixando o olhar, ela fala que já suspeitava. Ele estava magoado, então ela entende. E Yeondo então continua a falar. É irônico. Finalmente você falou todas as coisas que eu passei tanto tempo querendo ouvir. Mas eu não sinto nada agora. Ele fixa seu olhar nela.
e com uma expressão séria, completa dizendo: absolutamente nada, a ponto de me perguntar se um dia eu realmente queria isso. Sojeong não conseguia acreditar no que estava ouvindo, e com uma expressão de completo choque, ela pergunta: o quê? O que quer dizer? Então, se levantando, Yeondo conclui, dizendo: eu só pedi para nos vermos porque queria terminar as coisas de uma vez por todas. Continue vivendo sua vida, dando o seu melhor pelo seu sonho, como você sempre fez. Sojeong, não conseguindo processar tudo aquilo, fala para ele esperar. Ela se aproxima rapidamente dele e, agarrando seu braço, ela grita perguntando se isso é por causa daquela tal de Yumin. Impassível, ele responde com firmeza: ela não tem nada a ver com isso. E também, pare de contatá-la. Eu sei muito bem que se aproximou dela de propósito por minha causa. Ainda não conseguindo aceitar a situação, Sojeong fala: então você também deve saber de mais uma coisa, que o ex dela foi o seu primeiro amor. Por alguma razão, ouvir aquilo fez Yeondo hesitar. Então Sojeong continua, contando que por coincidência, a irmã mais nova do ex de Yumin é sua estilista atual, e que, de tudo que ouviu dela, ele é um cara estável, gentil e com uma família calorosa. Ela ainda menciona que claramente Yumin é uma pessoa de personalidade cativante, então tem certeza de que ele também é assim. E com um flash de uma lembrança do passado, ela completa dizendo que isso são coisas que pessoas como eles dois nunca poderão ter, não importa o quanto queiram. Mas Yeondo, interrompendo o seu monólogo, fala de forma séria: o que está tentando dizer? Então, Sojeong aproveita para lançar o seu golpe final. Ela responde dizendo: mesmo que ela aceite namorar com você, no fim, ela vai acabar escolhendo uma pessoa igual ao ex dela, ou vai voltar para ele. Sojeong continua, dizendo que as pessoas que crescem em ambientes calorosos assim tendem a escolher pessoas similares a elas, assim como pessoas como eles, que estão acostumados com as partes escuras da vida, se cercam de pessoas que também são assim. Que nojo. Depois de falar todas essas coisas, um silêncio se instala por um breve momento, enquanto Sojeong permanece ainda segurando o braço de Yeondo. Mas então, de repente, ele se desvencilha dela, puxando seu braço com firmeza, e fala: se já falou tudo o que queria, estou indo agora. Ele olha uma última vez para trás, antes de sair, e a fitando com um olhar sério, diz: nem sequer cogite causar problemas a ela ou à empresa dela. O que Sojeong responde, com um olhar triste, que nunca iria tão longe assim. Ela abaixa a cabeça enquanto ele se afasta, e fala que irá esperar por ele, e completa dizendo que sabe que ele não quer isso agora, mas no fim, não era isso que ele queria? Então, ela simplesmente não consegue parar de querer ele de volta. E Yeondo, que já estava pronto para abrir a porta e sair, para por um segundo, e apenas fala: não importa se você esperar ou continuar se apegando a mim, isso não vai mudar nada. Ao ouvir isso, Sojeong aperta sua mão trêmula contra seu vestido e então fala: não conte para Yumin que a sua ex sou eu. Sou uma figura pública. Pode ao menos ter o mínimo de consideração, não pode? Yeondo apenas a encara com uma expressão séria e, sem dizer nada, ele apenas suspira e então sai em silêncio. Eu não sei vocês, mas eu achei essa cena satisfatória demais. Yeondo, tendo saído daquele lugar, agora está andando pelas ruas sozinho. Sua mente não para. Ainda voltando às palavras que Sojeong falou há pouco, sobre o ex da Yumin ser o seu primeiro amor. Ele pensa que não faz diferença se ele foi o primeiro amor da Yumin. Para Sojeong dizer algo assim, ela claramente não deve saber que foi o seu primeiro amor também. Não que ele tenha qualquer intenção de contar isso para ela agora. Ele continua caminhando,
e aquelas palavras continuam ecoando em sua mente. Então, de repente, ele para. Perdido em meio àquelas muitas pessoas que passavam ao seu redor, Yeondo não conseguia pensar em mais nada. Era como se ele ainda pudesse ouvir a voz de Sojeong dizendo aquelas coisas, dizendo que Yumin nunca ficaria com alguém como ele, que no fim ela sempre se voltaria para alguém que fosse igual ao seu ex. No dia seguinte, já no fim da tarde, Yumin está caminhando pela rua junto da sua amiga Jiwi. Ela pergunta o que Jiwi acha de elas jantarem no restaurante do Taejeon e do Yeondo naquela noite. Jiwi diz achar ser uma ótima ideia e menciona que se eles tiverem tempo, eles todos poderiam ir para um bar depois. Ela comenta que irá mandar agora mesmo uma mensagem para Taejeon sugerindo isso. Yumin concorda, e enquanto Jiwi manda a mensagem para Taejeon, ela também aproveita para verificar o seu celular. Mas então, ela se surpreende enquanto checava suas redes sociais. Ela vê a foto de Yeondo, e sabendo que ele odeia tirar fotos, surpresa, ela se pergunta: quando foi que ele postou uma foto de si mesmo? E foi na conta do restaurante. Ela sorri, pensando que então no fim ele acabou aceitando a realidade, e que com certeza vai aproveitar para provocá-lo sobre isso mais tarde. Mas enquanto ela estava distraída no celular, Jiwi, por sua vez, estava com uma expressão de surpresa, enquanto ao mesmo tempo a cutucava com um braço, mandando ela olhar para frente. Yumin olha e fica com uma expressão igualmente surpresa, mas não é nos mostrado o que ela viu. Então, em seguida, a cena já pula para Jiwi chegando ao restaurante sozinha. Assim que ela chega, Taejeon vem recebê-la. Ela o cumprimenta e demonstra surpresa pelo lugar estar tão cheio naquele dia. Taejeon diz que reservou uma mesa para elas, mas percebendo a ausência de Yumin, pergunta onde ela está. Jiwi responde, dizendo que elas acabaram se esbarrando com um amigo dela no caminho. Então, ela ficou para trás, mas disse que vai vir logo. Eles continuam conversando, enquanto Yeondo, de longe, discretamente escuta tudo. Taejeon, então, diz entender, mas menciona que esse amigo poderia ter vindo junto. Com esse questionamento, Jiwi hesita um pouco para responder, mas então, nos revelando quem foi que ela viu, ela menciona. É que não é bem um amigo, e sim o ex-namorado dela. Ao ouvir isso, Yeondo acaba perdendo a concentração e fazendo um pequeno corte no dedo. Ele fica sério, com uma expressão pensativa, enquanto provavelmente tentava imaginar o que isso poderia significar. Que capítulo bom, né, gente? Achei totalmente satisfatório a cena do Yeondo finalmente colocando aquela narcisista no lugar dela. E vocês, o que acharam desses últimos acontecimentos? Me contem aqui nos comentários. Também não se esqueçam de se inscrever no canal, curtir e compartilhar esse vídeo. Isso me ajuda muito a estar sempre trazendo novos conteúdos para vocês. E para finalizar, gostaria de dar as boas-vindas aos novos membros do canal: Beatriz AGVR, Sum, Cluadionir Pedro e Débora Vilela. Sejam muito bem-vindos! E também o meu agradecimento especial a todos os membros que continuam aqui comigo. Obrigado a todos! O apoio de vocês é muito importante. Bom, então por hoje é isso. Vejo vocês no próximo vídeo. Tchau, tchau e até lá!